Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Kremer, sou timpanista e percussionista solista da Orquestra Sinfônica Brasileira. E eu, juntamente com meu querido amigo e companheiro de naipe, Rodrigo Forte, estamos aqui hoje, nessa live, para falar um pouquinho sobre os instrumentos de percussão da orquestra. Rodrigo, por favor, se apresente. Boa tarde, querida Fê, minha amiga, colega. A gente tem essas funções de timpanista solista, percussionista, é a minha função também. E isso, a gente quer mostrar esse universo, né, Fê? Esse mundo musical, é um ambiente musical, assim, que é o mundo da percussão, né? E acho que tem coisas que, às vezes, a gente precisa descobrir sempre, né? É, isso aí. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dos instrumentos mais frequentemente utilizados na orquestra, né? Porque, como o Rodrigo falou, a percussão é um mundo, né, musical. É um Né? A gente tem uma infinidade muito grande de instrumentos, né? Instrumentos específicos de cada continente, de cada país, enfim. E realmente são infinitos. Então, a gente escolheu alguns instrumentos aqui hoje, né, os frequentemente utilizados na orquestra, não são todos, mas são alguns que frequentemente são utilizados para apresentar para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre cada instrumento, mostrar a foto, falar das particularidades, né, talvez um pouquinho da história. Isso. E a gente pode começar com os tímpanos, Rodrigo, o que você acha? Claro, os tímpanos, é muito importante a gente dizer aqui que se costuma dizer, né, nos tratados de orquestração, os tímpanos, eles têm uma história diferente da percussão. Eles são os instrumentos mais antigos, né, são os instrumentos de percussão que entraram na orquestra no período do Barroco. E aí eu estou falando a partir de 1680, vamos lembrar que o Barroco é um período longo, né? Pode ser compreendido entre 1600 e 1750. E esse instrumento é um instrumento tão fascinante, ele é um tamborzão gigantesco, na época não era assim, e que tem nota, né, Fernanda? É um instrumento com notas musicais, ele tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vocês estão vendo, não é? A gente tem que ter um ouvidão, por isso que a gente faz assim, perto da pele. Para ver se está afinado ou não. Ou não, exatamente. E os tímpanos, enfim, alguns compositores lá atrás diziam que era o instrumento mais importante, né, de percussão da orquestra. Hoje em dia não é bem assim, a coisa mudou e todos os instrumentos de percussão são super importantes. Claro que tem funções diferentes, né? Eles acabam tendo funções. E eu queria muito dizer para todo mundo que está aqui que a percussão não é só ritmo, a percussão não é só o batuque, né? Que não é pouco, claro. Não estou sendo pejorativo com a questão do batuque. Eu mesmo acho que o batuque é um elemento estrutural da cultura, né? Mas a percussão é timbre, né? É timbre, é um universo sonoro em constante mutação. Mas a gente tem, como você falou, que é aquele, né, nós somos, na percussão, um universo musical, né, a gente tem essas características rítmicas muito fortes e importantes, né, que é uma das nossas principais funções, só que a gente tem essa característica melódica, harmônica, timbrística, né, a gente pode, na verdade, executar obras apenas com naipe de percussão, né, e conseguir ter essa característica da música completa por um todo. Né, exatamente. Vocês vão ouvir, ao longo dessa temporada, o naipe de percussão foi um conjunto de câmara, onde a gente executou, né? Fizemos roda de choro, substituindo toda a flauta, os violões, tudo com teclados, a gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Com a participação especial do nosso querido e grande contrabaixista João Rafael, né? Exatamente. Muitas vezes nós usamos o contrabaixo, né? Mas pode ser tocado, o baixo pode ser tocado pela marimba, exatamente. E então nós fomos um grupo que não ficou acompanhando, né?
É muito importante dizer isso. Nós não fomos o acompanhamento, o ritmo, a cozinha, o fundo. Não, nós fomos um grupo. Então fizemos a harmonia com as 4 baquetas, fizemos o violão de 7, fizemos a flauta, tudo isso nos teclados. E aqui com os tímpanos, é importante a gente comentar que esse instrumento, como você mencionou, ele é rítmico, ele é um suporte rítmico da orquestra, mas ele é um suporte harmônico, ele também é um instrumento melódico. Durante a música, vocês vão reparar que existem esses pedais, isso aqui é o tímpano moderno. Os pedais mudam a afinação durante a música, então a gente acompanha as mudanças, as modulações harmônicas que o compositor escreve, né? Uhum. E falando assim brevemente da história do tímpano, porque a gente tem ainda muito o que falar, como eu mencionei, é um instrumento que tem aí ao longo da história da música, vamos dizer, 4, 5 séculos, né? Não, 4 séculos, 4 séculos e meio dentro da orquestra. Ele lá atrás, veio lá atrás, eu estou falando de 1200, 1300, entrou na Europa, montado em cavalos pelas cruzadas, né? A origem dele é árabe, do que seria a Pérsia, o Irã, a Mongólia, que já é o Oriente, já não é árabe, claro. E aí ele foi se desenvolvendo, os primos antigos eram os nácaras. Que outro biscoito? E eles foram se desenvolvendo, eles eram menores, entraram na orquestra com tamanho menor e com 2 notas apenas, com intervalos de quinta ou de quarta, e com afinados pequenas com mudanças. Tarraxa, né, Rodrigão? Não tinha pedal, né? Exatamente. Esse tímpano aqui é o desenvolvimento tecnológico que se deu, ele ficou praticamente 3 séculos sem nenhum desenvolvimento tecnológico, a não ser o aumento do tamanho. Foi final do século XIX, né? Que foi o isso Carl aí. Friedrich, lá em Dresden, criou o tímpano a pedal. O tímpano a pedal, em 1880 e pouco, mas a partir do século XIX, o tímpano teve, assim como a trompa, os instrumentos de metais, né, foram criados novos instrumentos, os trompetes tiveram válvula, a trompa tiveram válvula, enfim. Tiveram um grande desenvolvimento tecnológico em função também do desenvolvimento tecnológico do maquinário, usado para relógio, né, o tímpano absorveu desse desenvolvimento até se tornar esse tímpano aí, que é o tímpano do final de 1800, lá para 1880, 1890. 1872, 75, por aí, eu acho, né? Isso. Na verdade, essa é a versão dos pedais que chegou, que a gente usa até hoje, mas o processo de evolução dele passou por outros estágios também, desde o começo do século XIX, né? Eles criaram, acho que o Gerhard Kremer criou em Munique o tímpano à manivela, né? Depois foi criado o Drepalk, aquele tímpano giratório na Holanda. Giratório, até foram feitos. Isso. Nesse modelo. O Aiblinger, o Aiblinger também fez o que é o protótipo, exatamente esse, mas sem o pedal, né? Que muitos compositores se inspiraram, e aí a escrita do tímpano, é importante a gente mencionar Beethoven, né? Beethoven foi o compositor que basicamente, ele ainda não conheceu o tímpano moderno, mas ele aprimorou muito a escrita do tímpano, né? Também os compositores antes dele também fizeram muito bonito, né? Como Haydn, Mozart e os barrocos, principalmente Handel e Bach, Monteverdi e tal. Mas a partir de Beethoven, o tímpano começou a ganhar uma outra função e uma outra atenção, né? Muito mais protagonista. E vamos falar a verdade, né, Fernanda? É maravilhoso ser timpanista, né? Só quem sabe a emoção que é. Assim... A emoção, a responsabilidade, né? Porque percussão no geral, mas tímpano principalmente é o coração da orquestra, né? É o pilar também, né? É o segundo maestro, ele ficou com essa fama de segundo maestro, é um cargo onde o maestro tem uma total confiança no timpanista, a orquestra também, né? Vamos falar assim... Tanto o tímpano quanto o resto da percussão, acho que são instrumentos que têm, né, o poder
de unificar a orquestra inteira, né? Ele exatamente, consegue, por causa do... né, estruturar, unificar a orquestra inteira. Fantástico, e ajudar muito o maestro, né? O timpanista ajuda o maestro demais, né? Sim. Eu costumo dizer até que o maestro, ele tem tanta coisa ali para criar unidade, interpretação, que ele precisa de um bom timpanista, porque ele vai falar de frase nas cordas e tal, então ele não quer reger o tímpano, né? Ele precisa desse auxílio do timpanista. Se eu não vou reger o tempo do timpanista, o timpanista tem o tempo da música, né? Ele conhece a música, conhece. Nós chegamos sempre muito bem preparados, né? Conhece Muito não só a conhecedor. nossa parte, quanto a parte da orquestra inteira, né? A gente Isso, a costuma gente conhece estudar a grade da orquestra, né? Exatamente, exatamente. E, enfim, é Eu acho que a bem gente isso. podia... Não, pode falar, Rodrigo. Não é tanta coisa para falar, né? Mas é só importante dizer, vamos só mencionar algumas características técnicas rapidinhas. Aqui a gente tem uma foto de 4 tímpanos, mas pode ter um setup até com 5. É muito comum você ter um timpanista, né, tocando em uma sinfonia. Muitas sinfonias foram escritas com um timpanista tocando 2 tímpanos ou 3. Isso muda muito, né? E na música moderna, o tímpano chegou a um nível de virtuosismo muito grande, né? Uhum. Quase um Vamos seguir, contrabaixo. né? É quase um contrabaixo, exatamente. A gente podia Mas talvez é falar isso. um pouquinho das características que na percussão a gente pode classificar os instrumentos de várias maneiras diferentes, né? Uma das classificações é pela produção do som, né? O elemento produtor do som. No caso dos tímpanos, a gente chama ele de membranofone, né? Que é um instrumento que a produção do som basicamente se dá através de um corpo com uma pele, né, uma membrana esticada, e ao percutir a membrana que vem a produção do som. Né, diferente, né, de uma marimba, por exemplo, de um triângulo, que são instrumentos que a gente chama de idiofones, né? Idiofones, que é o próprio corpo do instrumento que vibra, né? Que vibra, no triângulo, exatamente. A gente toca com uma baqueta no triângulo, o próprio triângulo vibra para a produção do som, né? E a gente também tem os cordofones na percussão. O caso do berimbau, por exemplo, que a gente tem, né, uma madeira com uma cabaça que serve de caixa acústica, com uma corda de metal esticada, ao percutir a corda, né, que se produz o som. Até mesmo o piano também é um instrumento de percussão, né? Então, o piano também é um instrumento de percussão. Os martelinhos que tocam as cordas. Acionados por teclas, mas são os martelos, né, que tocam as cordas. Então, a gente tem esse tipo de classificação, e o tímpano é um membranofone de altura definida. Na percussão, a gente tem isso também, né? Instrumentos de altura definida e instrumentos de altura indefinida. No caso do tímpano, como o Rodrigo já mencionou, é um tambor, né? É um membranofone que tem notas definidas. Ele toca dó, ele toca ré, ele toca mi, ele toca fá, né? E essa muito mudança bem afinado. Muito bem afinado. É um instrumento que não é temperado, né? No caso, o piano é um instrumento temperado. Né, se ele estiver afinado, eu percuto a tecla e ele produz um som, né, já afinado. O tímpano funciona, eu acredito, mais como parecido como uma vara do trombone, ou então a próprio violino, o contrabaixo, que não tem trave, né? Isso. Então, a gente tem uma agulha ali para se guiar, né? Que a gente prepara para saber onde é o dó, onde é o ré, mas não dá para confiar 100% nela. A gente sempre tem que ajustar, né, Rodrigo? E a gente tem uma válvula atrás, que aqui nessa foto vocês não vão ver, mas é uma válvula de microafinação, porque o pedal tem um sistema de catracas, minha mão aqui aparecendo, né? E essas catracas são em etapas. Então, se você precisa de algo intermediário, a gente corrige na mão, né? Então, o timpanista é um ser que está o tempo inteiro atento à condução do tempo orquestral, do ritmo, porque ele é uma referência rítmica. Vamos dar um exemplo, quer ver? Pam, param. Então, quando o timpanista faz uma figura rítmica, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param. Exatamente. E, além disso, ele é um músico que está o tempo inteiro
com um ouvido harmônico de intervalos. A gente pode, inclusive, fazer acordes, né? Sequências de notas que configuram um acorde, né? E é muito importante dizer, muito importante, eu diria que a percussão e o tímpano, nós somos os instrumentos que vão do som mais baixinho, que a gente chama de piano, não é o instrumento piano, mas é a dinâmica piano, pianicíssimo, lá baixinho, baixinho, sussurrando, até o forte, fortíssimo. Então, um timpanista pode ter o som de uma orquestra inteira. Olha que excitante que é a nossa função, né? Nós temos sozinhos a gente consegue produzir um som gigantesco. Então, quer dizer, a gente tem um espectro de dinâmica Muito enorme. grande. É um instrumento de muito volume e que é fundamental compreender a articulação dele. A gente estava falando da percussão indefinida, quer dizer, dos sons definidos, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e dos indefinidos, que são médio, grave e agudo, né, Fê? E Mas vamos a entrar. questão do indefinido não é que ele não é afinado, ele é afinado, porém ele é afinado pelo gosto timbrístico, né? E não pela nota em si. E nos indefinidos, a gente costuma dizer que a gente faz melodia sem notas musicais definidas, mas a gente pensa melodicamente a maneira de tocar triângulo, de tocar prato, então a gente não quer nunca o mau gosto, né? É sempre um extremo bom gosto, muita técnica, muito refinamento, porque o triângulo, por exemplo, um instrumento de percussão mal tocado, ele é grotesco e esse limite entre uma coisa grotesca, feia, que estraga a música, e uma coisa extremamente bela é muito tênue, mas requer muita técnica, né, Fernanda? A gente estuda pra caramba, gente, que nem E tem violinista. triângulos de tamanhos variados, com baquetas diferentes, a gente sempre procura, né, o melhor timbre, a melhor cor para, né, se adequar naquele momento musical, dependendo com o instrumento que a gente toca, se a gente toca com madeira, se a gente toca com metais. A gente sempre está em busca dessas cores que combinam, né, mais com a música e que deixam ela, né, com essa beleza toda. Vamos falar para um estudante. Olha que lindo, esse triângulo é lindo. Aliás, a gente podia até pedir para um estudante, falar, olha, pede para um violinista tocar uma sequência e quando ele chegar na notinha lá agudinha, você coloca um triângulo junto com aquela nota. Olha o efeito que ele causa, né? Uhum. Esse tipo de musicalidade que é uma magia da percussão. A percussão nós somos meio magos, né? A gente é como um sujeito meio mágico do som. Inclusive, a gente toca com arco de violoncelo, né? No vibrafone, no prato. Exatamente, a gente descobre técnicas, toca com a mão, toca com 4 baquetas, baquetas com feltro, baquetas de madeira, baquetas de. Enfim, sopra também. Instrumentos exóticos, né? Caixa de fósforo, prato de cozinha, panelas. Exato. A gente transforma os objetos em instrumentos, né? Sirenes, olha, vamos lembrar o Ionization, que é uma música do Edgar Varese, para vocês pesquisarem. Vamos seguir com os indefinidos? Vamos, a gente podia mostrar o bumbo agora, Rodrigo? Bumbo. Uhum. A gente já acabou de mostrar o triângulo. Bumbo sinfônico, né? Maravilhoso, né? É um instrumento de dimensões grandes também, né? Esse aí deve ter o quê? Umas 40 polegadas, talvez. Né? É um instrumento grave, né? Com bastante corpo. Normalmente a gente toca com uma baqueta maior ou com feltro grande, né? Ou com madeira, dependendo da articulação que a gente quer. Ele é um membranofone também, né? Tem um corpo onde tem uma pele esticada ao produzir, né? Ao percutir a pele, né? Tem a produção do som. É um instrumento muito usado na orquestra, né? Depois dos tímpanos, né? Veio o bumbo, o prato e o triângulo, que é o trio turco que a gente chama, né? Que veio da música dos janissários, né? Isso. Né, são os militares da Turquia, aquele corpo militar da Turquia, né, que
trouxeram esses instrumentos para a Europa. Eles foram inseridos, acho que numa sinfonia, eu acho que a primeira vez foi Haydn, né, na Sinfonia Militar, provavelmente. Sinfonia Militar, isso. Mozart, já no Rapto do Serralho, experimentou também o triângulo, que a gente falou lá atrás, né? Beethoven já usa a bandinha turca, bombo, prato e triângulo, que é o trio turco. Na nona, né? Na nona sinfonia, na Batalha de Wellington também, mas eu queria voltar ao bumbo para falar um pouquinho do bumbo, que os compositores que escreveram lindamente para bombo, também chamado de Gran Cassa, são o Hector Berlioz, Stravinsky, Jean Sibelius. Nosso Villa-Lobos tem partes de bumbo incríveis, né, com rulos impressionantes. Ele lembra muito, é importante a gente falar dessa capacidade da... Mahler, nossa, Mahler escreveu para... Aliás, é o meu predileto na escrita para a Gran Cassa. E é importante dizer que a Gran Cassa, ela é meio que o irmão do tímpano em função de orquestração, né? Ele também tem uma responsabilidade grande e muitas vezes tem que estar na cola do timpanista, seguir o timpanista sempre, né? Então, ele meio que divide... toca se olhando, né, Rodrigo? Toca se olhando. A gente está tocando tímpano, eu coloco o bumbo numa posição estratégica que eu posso te enxergar para a gente tocar exatamente junto. Exatamente. Eu acho que o bumbo faz a liga entre o tímpano e a percussão. O bumbo ele tem essa capacidade de evocar esses efeitos da natureza. O Sibelius usava muito para trazer essa coisa da natureza, né, de um som como um trovão e tal. Tempestade. Agora, isso, mas assim, de novo, bumbo batido é uma coisa feia, bumbo bem tocado é maravilhoso e requer também muito estudo, principalmente se a gente falar de uma parte de Gran Cassa da Sagração da Primavera, atenção estudantes, é uma parte de Gran Cassa, entanto, muitas vezes, inclusive, com mais responsabilidade que o tímpano. Sim. Né? Naquele trecho, sim, né? Que tem o excerto. Exatamente. Alguns trechos o bumbo assume, assim, bumbo em Ravel, né? Concerto para piano em sol, Debussy, quer dizer, a partir do século XX, o que era um bumbo turco, que era só aquele tchan, 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 né? Aquele acompanhamento rítmico. Né? Isso, e faz efeitos impressionantes. A gente vira o bumbo na horizontal, na vertical, bota abafador, e por aí vai. Vamos falar dos pratos, Fê? Vamos falar dos pratos. Super, enfim, o nosso naipe todo mundo toca de tudo, né, também. Tem que tocar. O percussionista tem que tocar de tudo. Né, os pratos são idiofones, né, Rodrigo? Né, pela produção do som em si. Né, a gente... onde tem uma pessoa tocando um prato em cada mão, a gente chama de prato a dois, né? Ao percutir um prato no outro que ele produz o som, por isso ele é um idiofone. E do lado dele a gente tem um prato que se chama suspenso, que a gente usa muito na orquestra também, principalmente para fazer efeito, né, Rodrigo? Se a gente lembrar, a gente tem que falar de Debussy, foi um baita compositor do prato suspenso. Claude trabalha Debussy, com cores, a gente tem que pesquisar tipos diferentes de baqueta, né, pensando no momento musical que a gente vai tocar, né, com quem a gente toca para combinar, como a gente falou do triângulo também, né? Isso, eu recomendo a escuta de O Mar, né, La Mer, de Claude Debussy. E o prato a dois é sempre o ápice, né, Fernanda? É tipo a glória. E aí, quando toca, o público não vê outra coisa, só vê o... É melhor não se confundir, né, Fê? Tocar uma pratada no lugar errado é mortal. Ou então, né, não sei se vocês percebem, o percussionista está segurando o prato por uma correia, né? Esse prato ele tem um furinho no meio, a gente passa uma correia normalmente de couro, né, que ela é amarrada por dentro e a gente segura, e já aconteceu dessa correia arrebentar e o prato espatifar no chão. Então é sempre bom checar também para esse tipo de acidente não acontecer no meio da música, né? Total, medo. Porque aliás, nós lidamos... a gente lida muito com isso. Baqueta que não pode cair,
ligar a caixa no meio da música. Tchá! Vamos lá, então, vamos com essa lista aqui. Essa lista aqui é enorme. Pode falar do pandeiro, talvez um pouquinho, mostrar o pandeiro sinfônico, né, que é diferente do nosso pandeiro de choro, de samba, né? Esse é um pandeiro sinfônico. A maneira que a gente toca também é um pouco diferente da maneira do instrumento do pandeiro de choro e de samba, né? A platinela tem um som um pouco mais aberto, tem essas platinelas duplas, né? E também é uma membranofone, né? A gente percute a pele, e ao percutir a pele, tanto a pele quanto essas platinelas vibram. Ela é uma mistura de membranofone com idiofone, na verdade, né, Rodrigo? Porque as platinelas também vibram. E acaba que a platinela, opa, falei errado, ela tem uma função até mais importante do que a pele do pandeiro em si, né? Sim. A pele é só para, enfim, a gente tem aquele rulo de dedo, né, que faz e o rulo shake, que a gente sacode a mão, né, gira o pulso. Toca com o joelho também, né? Joelho e a mão, bota o joelho, enfim. E também o pandeiro sempre trouxe, depois que ele foi introduzido na orquestra, ele trouxe muito esse caráter festivo, né, Fernanda? Ele trouxe a coisa dança. E étnico também, né? Uma coisa do Oriente. A gente tem que pensar em Sherazade, tem o Carnaval Romano do Berlioz. Vamos falar de Dvorak com o Carnaval, uma música chamada Carnaval, né? Carnival. E foi muito usado a partir do final do século XIX, Chabrier, Ravel, Debussy, por aí vai. É uma questão nós sermos brasileiros quando a gente interpreta a música brasileira. Eu acho que isso aí vale uma live com os nossos colegas percussionistas espalhados aí pelo Brasil para discutir a questão da interpretação do pandeiro na música brasileira, porque muitas vezes para nós é melhor a gente tocar logo se a música tem o caráter, é o nosso pandeiro. Não faz sentido você tocar um chorinho com um pandeiro sinfônico, né? Não, como a gente fez, né? A gente tocou com o naipe de percussão da orquestra, com instrumentos sinfônicos, né? Vibrafone, xilofone, glockenspiel, o contrabaixo acústico, né? E a gente tocou com um pandeiro de choro, porque não tem sentido usar um pandeiro sinfônico só porque é uma orquestra sinfônica para executar uma música que é popular, né? Então tem que pensar nesse caráter da música, né? E o pandeiro, acho que é importante também que a percussão, vamos falar, né? Tem esse mito de que a gente fica na pausa. Quando uma percussão aparece, o ouvido vai direto para a percussão. Então, os sons são muito brilhantes e muito expostos. Então, quando você toca um instrumento agudo na orquestra, metálico, como o triângulo e o pandeiro, é extremamente exposto, né? É exposto, é solista, porque normalmente você está tocando aquele instrumento sozinho. E tem uma linha rítmica que... Exatamente. Tem que estar muito seguro de si. Isso, muito. E existem milhões de técnicas, né? Existem percussionistas que criam técnicas no pandeiro de dedos e tal. É um instrumento incrível, né? Incrível. Rodrigo, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu acho que vamos passar um pouquinho mais rápido aí pelos instrumentos para dar tempo, né? Castanhola. Alguém avisou que nós dois, se a gente fala, a gente fica 2 horas falando, né? Nós dois. Vai até amanhã essa live aqui. Essas são as castanholas, né, Rodrigo? Eu acho que elas foram inseridas na orquestra a primeira vez, talvez, na ópera Carmen. Né? Eu não também sei exatamente. É um instrumento que remete à dança, né? A música espanhola, né? E na orquestra ela é tocada com esse cabo para facilitar a execução, porque é uma técnica particularmente da cultura espanhola. Então, muitas vezes, esses instrumentos culturais, eles precisam ter uma técnica universal, porque não tem como outras pessoas assimilarem a técnica de uma determinada cultura, a menos que... né? É uma maneira diferente de tocar. A própria bailarina, muitas vezes, toca, né? Mas no repertório sinfônico, a castanhola foi escrita de uma maneira que não é tanto como é usada na música flamenco, né? Pega emprestado alguns elementos, mas não chega a ser aquela castanhola que toca sempre na música do flamenco, né? Música flamenca. Eu acho que eu, pelo menos, se eu estou tocando algum compositor espanhol e tem esse tipo de parte na orquestra, eu tento
tocar ela de uma maneira mais idiomática mesmo, tentando buscar o folclore, mas essa questão de ter o cabo facilita muito para a gente na orquestra, porque senão é um instrumento que a gente deveria de estudar uma técnica muito específica, né? Isso. Por exemplo, as bailarinas que eu vejo, todas elas têm unha, né? Para tocar castanhola. Eu, por exemplo, eu não tenho unha e eu não posso ter. Atrapalha. A gente toca com a baqueta na mão, é muito complexo. Exato. Então, a gente tem que adaptar para a gente conseguir resolver esse problema, né? E é importante dizer que nós, percussionistas, temos essa incumbência técnica, né, de milhões de instrumentos. Sim. Tem que ter várias técnicas, né? Vamos passar o tantã rapidinho? Vamos. O tantã ele tem uma coisa também de evocar muito a natureza, né? Berlioz falava isso do tantã. Oriental também, né? Oriental também. Particularmente, eu acho um dos instrumentos mais bonitos que existem. É lindo mesmo. E ele foi muito usado no século XX pela música moderna. Tantã é muito usado. E dessa gama gigante de dinâmicas que ele pode fazer. Ele pode tocar muito piano e, ao mesmo tempo, ele pode cobrir a orquestra inteira, né? E é muito difícil controlar um tantã, é muito difícil manter o mesmo som no tantã. Se você tem uma sequência de 4 notas de mesma dinâmica, uma vai sempre ficar mais forte que a outra, mas o ideal é não deixar isso acontecer, porque o corpo dele vai abrindo o som. Vai abrindo o som. Isso. Então, a gente já falou todos esses... Desculpa, só mencionar que todos esses instrumentos que a gente mencionou a partir dos tímpanos, com exceção do triângulo, bombo e prato, eles têm abundantemente na orquestra a partir do início do século XX. Sim. E a gente já falou um pouco das peles, né? Que a gente subdivide a família da percussão sinfônica, né? Dentro do naipe ali, normalmente em peles, acessórios e teclados, né? As peles, a gente já falou dos tímpanos, a gente já falou do bumbo, a gente não falou da caixa, a gente esqueceu da caixa. Caramba, a caixa, nossa famosa caixa que veio da tradição militar mesmo, né? Entrou na orquestra com essa função. Né? Eu acho que veio do tambor. Isso, a caixa que veio do tambor, que tem a esteira, né? Antigamente era tripa, né? A gente estava falando... Né? Tem um corpo, tem 2 membranas, uma em cima e uma embaixo, né? E embaixo ela tem uma esteira, a gente chama de esteira, né? Feita muitas vezes de materiais diferentes. Na orquestra, normalmente, a gente usa um cabo de metal ou de plástico, né? Em bateria, normalmente, eles usam uma caixa com uma esteira de aspiral, né? Para o som reverberar mais, enfim. E também a gente produz o som dele, né? Percutindo a membrana, né? Ele ressoa o corpo e ressoa também a esteira, que faz ele ter um som agudo e muito presente, né, Rodrigo? Isso. E é muito importante, né, Fê, a gente dizer que a caixa, sim, tem uma função muito rítmica. Claro que em alguns momentos ela usou também de efeitos, mas ela é primordialmente um alicerce rítmico, sendo que a gente antes estava falando de instrumentos que têm uma função de colorido, né? De efeito colorido e impacto e evocação, enfim, mas a caixa não. A caixa, e é aquela história, a caixa ela é fruto de uma técnica muito elaborada, né, de rudimentos, e essas técnicas foram usadas pelos bateristas e são super virtuosísticos, né? Então a caixa... É o instrumento que normalmente a gente começa a estudar, né, na percussão sinfônica, porque a técnica da caixa é uma base para todos os outros instrumentos, né? Mesmo quem queira ser um vibrafonista tem que estudar caixa no início, porque é o primórdio da percussão, né? É o tambor mesmo, né? Que dá a base técnica, né? E ela tem a função muito rítmica, mas solística também, né? Por exemplo, um bolero de Ravel, que a gente toca do começo ao fim ali, né? É solístico, é exposto, é rítmico, né? É o maestro da orquestra ao mesmo tempo. Instrumento agudo, quando acontece de novo, o ouvido percebe rapidamente, super exposto. Lembramos que a caixa também, alguns compositores pedem para desligar a esteira, eles indicam na partitura, que é o caso do Bartók, né, no concerto para orquestra, e tantos outros exemplos. Villa-Lobos combinava caixa ligada e desligada.
E o Guarnieri também, né? Fez muito essa Sim. escrita com... Concerto para cordas e percussão, né? Ele usa uma caixa ligada e uma caixa desligada e os tímpanos, né? Exatamente. Inclusive com uma cadência de percussão, a cadência de percussão do concerto quer dizer, a cadência do concerto é da percussão, né? É da percussão. E a gente fez, né? Sim. Vamos lá, com a nossa... As 2 vezes isso na orquestra, acho que tu deve ter tocado por aí também. Nenhuma eu toquei com você, eu acho. Não, acho que a gente tocou uma. Uma vez e eu toquei a outra. E a outra eu toquei esse ano, A gente falou das peles, falou dos acessórios, né? Que são os pratos, o triângulo, castanhola, pandeiro, enfim, uma infinidade de outros instrumentos. A gente poderia falar um pouquinho agora dos teclados de percussão, né, Rodrigo? Que são os barrafônicos. Que a gente fala, né? Exatamente. Pode falar um pouquinho de xilofone? O xilofone é o primeiro a entrar na orquestra, né? Com Camille Saint-Saëns e Dança Macabra, exatamente. Também final do século XIX, né? Ele é proveniente... Não, pode falar, desculpa. Não, lá atrás, o xilofone, a origem dele é a África e a América Central, né? Os indígenas da América Central o balafone com casca de árvore ou pedaços de madeira que se afinavam na cabaça e tudo. Ele tem o sistema, olha, os estudantes que estão aqui, quem não conhece, é o sistema do piano. As teclas de cima são as teclas pretas, as teclas de baixo são as teclas brancas. O xilofone, em geral, é tocado com 2 baquetas, não tem ressonância, às vezes com 4, não tem ressonância, ele é muito ágil, sempre ágil. Também presente, né? Soa, exatamente. E as teclas são feitas de madeira. São feitas de madeira. Uma época tinha Kellogg, né? Que era o sintético. Sempre muito ágil. Né? Villa-Lobos usou muito, Gershwin. Filme, desenhos animados. Desenhos animados e os xilofonistas das gravações antigas, lá da época dos nossos avós e bisavós, eram super virtuosos. Foi usado muito no ragtime, né? Que é um precursor do jazz. E vamos seguir que o tempo está acabando. A gente tem tanta coisa. Glockenspiel. Glockenspiel, ele veio, né, É um instrumento também, é um teclado de percussão, tem as teclas dispostas da maneira do piano, como o Rodrigo falou, né? As teclas, como se fossem as teclas pretas, as de cima, e as teclas brancas, as de baixo. Esse Glockenspiel, ele tem um pedal de sustentação que funciona como o pedal do piano, né? Para sustentar a nota. Desse modelo. A gente tem um outro tipo de modelo também que o pedal funciona de maneira inversa, que é para ele abafar as notas, né? Mas é um instrumento muito utilizado na orquestra também. Há quem diga que foi o Mozart na Flauta Mágica que inseriu ele na orquestra, mas, na verdade, o Mozart não escreveu para esse instrumento, né? Ele escreveu com o Glockenspiel a clavia, que era tocado com as mãos, e hoje em dia a gente estuda isso aqui na América Latina, América do Norte, enfim, porque normalmente cai em esse trecho da Flauta Mágica nas provas de orquestra aqui, mas na Europa eles nem estudam esse acerto, porque lá é tocado na Glockenspiel a clavia ou na celesta, né? Então, acho que uma das primeiras obras que ele foi utilizado, eu acho que foi o Aprendiz de Feiticeiro mesmo, talvez. Aprendiz de Feiticeiro. E a gente tem que citar a Festa das Igrejas, do Francisco Mignone. É um instrumento que combina maravilhosamente bem com as flautas, né? E as teclas são de metais, é um instrumento metálico, né? Ele tem aquele famoso sininho, né? São os sininhos, os glocks. É um instrumento belíssimo, né? Colore muito, é extremamente agudo, né? E ele reforça esse som das madeiras, por exemplo, em geral, né? E tem passagens solistas também fantásticas. Né? A gente pode ir para o vibrafone? Vamos para o vibrafone, que também é de teclas de metal, né? Não é tão agudo quanto... Tem a sustentação das notas. Tem que ter o pedal, não tem vibrafone sem pedal, e tem um motor que gerou esse nome, vibrafone, porque faz uau, 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 mas nem sempre é usado com motor. E é muito usado no jazz, né?
é muito usado no jazz, ele foi criado no começo do século XX, né, Rodrigo? Foi inventado no começo do século XX. Isso. Nos anos, era líder de big band, de jazz, né, e nos anos 60, 70, 80, uma febre de vibrafonistas pelo mundo, né, muitas gravações, e aí o percussionista meio que se torna um vibrafonista, ele só se dedica ao vibrafone. 4 baquetas em geral. Né? Muito. A gente utiliza na orquestra, tem alguns repertórios que a gente utiliza, por exemplo, o West Side Story, né? Inclusive o trecho de vibrafone é trecho de prova. Exatamente, é solo e John Williams também, muito vibrafone nas trilhas de filme, né? Até no rock já foi usado por Frank Zappa, enfim. A gente pode falar um pouquinho da marimba? Desculpa, Rodrigo. Sim. Eu tô preocupada com o tempo. Claro, Gary Burton, David Friedman, é só pesquisar, pessoal. Bora para marimba. Bora para marimba, vamos lá. A marimba é também um teclado de percussão, né? Tem as teclas dispostas da mesma maneira do piano, as teclas de cima como se fossem as teclas pretas, a de baixo como se fossem as teclas brancas. Ela tem esse tubo, né, de ressonância, que no caso da marimba é muito necessário, porque senão, principalmente a região médio-grave, ela não projetaria, né? Não teria muito som. E ela tem, talvez dos teclados de percussão, ela é o maior instrumento, né? Atualmente as marimbas têm 5 oitavas, né? Mas na década de 60, 70, elas tinham 4 oitavas, o instrumento passou por um processo de evolução, é um instrumento relativamente novo, mas hoje em dia, normalmente, as marimbas já têm 5 oitavas, tem teclas de madeira, e a gente usa na orquestra, mas é um instrumento muito solista também, né, Rodrigo? A gente toca muito repertório solo. Muitos marimbistas pelo mundo, no Japão é um instrumento muito apreciado, e vocês estão vendo que a gente tem que botar um tênis de corrida para correr do agudo para o grave, né, dar uns pulos, muito virtuosístico. A gente pode mostrar depois um trechinho de um bar que a gente tocou, né, a invenção número 8. Eu acho que seria legal mostrar o bar. Mas é uma adaptação, né, que a gente fez para marimba e vibrafone. Eu acho até que a gente já cumpriu aqui com os teclados, como a gente está com o tempo meio corrido, não seria o caso. Um pouquinho da campana, Rodrigo? A campana, isso aí que vocês estão vendo é um sino, na verdade, sino de igreja mesmo, mas essa foi a solução acústica inventada, né, em tubos. O som é o mesmo dos sinos, né, e também são dispostos como sinos de igreja, né? Isso, e eles também são dispostos, aí vocês estão vendo como o piano, tecla branca e tecla preta. Também é um instrumento melódico, muito usado também por Mignone na Festa das Igrejas e tantos outros compositores. Tchaikovsky, muito usado. Tchaikovsky, Mussorgsky, o quadro de uma exposição de Ravel, Mussorgsky barra Ravel. A Noite no Monte Calvo, né, no final tem aquela campanada e por aí vai. Tem muita 1812 campana. foi escrito para sino de igreja mesmo, mas quando a gente toca na orquestra, a gente toca com esse instrumento, né? Que nem Sinfonia Fantástica também, o ideal é tocar num sino mesmo. Sino de igreja gigantesco, mas a gente acaba tocando nesse aí também, porque é isso aí. Né? Hindemith também, tem coisas muito lindas, Paul Hindemith, e por aí vai, enfim. Vamos, então, eu não sei como... Vamos ver a questão... Isso, vamos botar... O que você acha? O Bach, o Mahler e o Chorinho? Talvez a gente comece com o Chorinho, para a gente enfatizar essa questão que você falou no começo, né? Que o nosso naipe é um mundo musical que só o naipe de percussão já consegue, né? Fazer todos os elementos musicais ali, rítmicos, melódicos, harmônicos, enfim. Vamos mostrar um trechinho, né? Só um trechinho gaúcho. Vamos lá.
tá bom, né, Rodrigo? Próxima. Vitor. Então, só para enfatizar, né, no gaúcho a gente utilizou vibrafone para fazer a harmonia, que o Rodrigo tocou com 4 baquetas, é um instrumento que, né, pode ser tocado com 2, com 4, com 6 baquetas, enfim, mas comumente ou com 2 ou com 4. A gente usou o xilofone, né, onde eu comecei tocando a melodia. Aí, no meio da música, lá entrou mais um vibrafone fazendo melodia. Se vocês perceberam, tinha um timbre diferente, é porque ele estava com o motor do vibrafone ligado. Isso aí. E a gente também tinha o pandeiro, que eu estava tocando, o ganzá, que o Lino estava tocando, e a nossa, né, participação mais ilustre, o João Rafael tocando contrabaixo. Isso aí. Nosso querido naipe de percussão. Então, a gente pode mostrar um pouquinho do Mahler, Rodrigo? Ou, não, pode. Talvez o mambo. O mambo. No mambo, a gente vai ver uma participação, né, mais enfática da percussão ali, por inteiro. Acho que tá bom, né, Rodrigo? Acho que a gente pode encerrar essa live com o nosso vídeo do bar, né? Que não foi escrito para vibrafone nem para marimba, porque esses instrumentos nem existiam na época, mas a gente fez uma adaptação, né, da 8ª invenção do bar, que a gente gravou para o aniversário de 80 anos da orquestra, e a gente vai encerrar essa live aqui hoje com esse vídeo, né? Muito obrigada aí pela participação de todos que assistiram, obrigado, Vitor, né, pela ajuda técnica. Obrigado, Rodrigo, por dividir esse momento aí. Né? Obrigado, Fernanda. Bater um papo com você. Saudade, eu adoro também. Saudade de tocar com você. Eu também, muita saudade de tocar com você. Eu tenho muito orgulho do nosso naipe, da nossa orquestra, dos técnicos que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Quero pedir para vocês prestigiarem, porque realmente está um trabalho lindo online. Tem muita coisa, né, nos canais da USB. E é isso aí, é um prazerzão. Espero ter ajudado um pouquinho, esclarecido um pouquinho aí sobre os instrumentos de percussão. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? O nosso naipe realmente é composto por muitos instrumentos. A gente precisava aqui de um dia inteiro para falar mais a fundo do instrumento, mas pelo menos espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho sobre os principais instrumentos que a gente usa na orquestra, né? E um abraço para todos aí. Um beijo, Rodrigão. Beijo também, abraço para todos. Abraço e boa tarde. Boa tarde. Thank you.